Oi, terceirinho, seja bem-vindo a mais uma aula de história. Hoje nós vamos ler, estudar e aprender um pouquinho mais sobre o bairro. Nós já estamos observando, estudando, vendo as mudanças, as permanências, observando aquilo que o bairro pode nos proporcionar para a sociedade. Estamos descobrindo formas de pesquisas, meios para se alcançar, as fontes que vão nos mostrar um pouquinho da história do passado do nosso bairro, e a gente pode, nesse momento, ser um momento de muito aprendizado. Hoje, nós no capítulo 3, estaremos estudando a página 60 a 63. Vamos estudar um pouquinho sobre o tema Todo Bairro tem uma história. Todo bairro tem. Como surgiu, por que surgiu, como surgiu. E também iremos estudar a formação dos bairros. De que o bairro é composto, daquilo que nós podemos observar. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores, nós já temos estudado 4 tipos de bairros, não é verdade? Nós temos estudado o bairro residencial, o bairro comercial, o bairro industrial e o bairro misto. E tudo isso nos ajuda a nos localizar, a observar e ver todos os fatores que fazem o bairro, ok? Bom, o nosso tema hoje, então nós iremos começar com Todo Bairro tem história. Neste primeiro parágrafo, vamos acompanhar a leitura com muita atenção para observarmos e conversarmos um pouquinho sobre isso. Seja como for o bairro, uma coisa é certa: cada um possui uma história que vai sendo construída dia após dia, ano após ano. Por exemplo, muita coisa pode ser mudada no bairro onde se localiza sua escola. Novas ruas podem ter sido abertas, as ruas já existentes podem ter sido alargadas e construções antigas podem ter sido reformadas ou demolidas para dar espaço a construções maiores e mais modernas, como os prédios. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vamos observar que o bairro ele vai passando dia após dia, ano após ano, por mudanças. E a sua história vai sendo construída ao longo dos anos. Nós vamos ver que as mudanças fazem parte do dia a dia das ruas e do nosso bairro. E isso acontece de forma natural. As casas vão sendo demolidas, novas construções vão surgindo, prédios modernos, as ruas vão sendo alargadas. Isso vai acontecendo porque vai aumentando o número da população. Então, é necessário haver modificações para que possa atender bem a todas as pessoas que moram no bairro e na cidade em si, ok? Então, pega aí o seu marcador. Então, pessoal, é muito importante nós marcarmos essa parte aqui, olha, você vai sublinhar o bairro, essa palavra, o bairro, ok? Aí você vai continuar aqui, olha, cada um possui uma história construída dia após dia, ano após ano, ok? Vou marcar aqui para ficar melhor, olha, o bairro, aí você vai sublinhar, cada um possui uma história que vai sendo construída dia após dia, ano após ano, ok? Continuando, segundo parágrafo. Pesquisar e conhecer o passado de um bairro desde o início da sua formação e observar as transformações pelos quais ele passou e ainda passa, nos ajuda a entender melhor as características atuais deste bairro. Também ajudam a perceber as situações e os acontecimentos que deram origem a essas mudanças e permanências que foram se sucedendo com o passar do tempo. Mas onde podemos encontrar informações
sobre essa história? E então agora a gente tem que ficar atento a isso. Como que nós vamos aprender? Através da pesquisa e do conhecimento do passado de um bairro. Desde o início de sua formação, pode marcar aí, e observar as transformações pelas quais ele passou e ainda passa, ok? Então, a forma de sabermos a história do bairro é através disso, através dessa pesquisa, através dessa observação que vai nos ajudar a entender melhor as características atuais do bairro, ok? Mas onde vem essa pergunta aqui, ó, muito importante. Mas onde podemos encontrar informações sobre essa história? Porque uma história de um bairro, ela é um pouco mais difícil de encontrarmos. Mas o próximo parágrafo nos ajuda bastante. Olha o que ele fala. Se observarmos bem, veremos que em um bairro há pistas e sinais que podem nos revelar muito sobre a história daquele lugar. As pessoas que ali vivem, principalmente as mais velhas, acompanharam o crescimento do local e podem ser referências importantíssimas para nos relatarem experiências sobre as transformações que presenciaram ali ao longo do tempo. Então, como que nós vamos descobrir a história de um bairro? Através de pesquisa. E junto a quem? As pessoas, principalmente mais velhas, que vivem ali e viram todo o crescimento do bairro, as mudanças, e eles sim irão nos relatar as experiências de transformações ao longo do tempo, ok? Então, através de pesquisa com as pessoas mais velhas do bairro. Aqui embaixo nós temos outras fontes. Aqui nós vemos nesse box, olha só, Em Meu Bairro, Editora Vozes, Célia Vitorino conta como é a vida de diferentes tipos de bairros. A leitura despertará sua atenção sobre as características do lugar em que você vive. Aqui é uma dica de um livro falando sobre o meu bairro. Então, aquele que quiser ampliar o conhecimento pode adquirir ou ir em uma biblioteca e procurar esse livro, ok? Bom, vamos então para a página 61. Aqui na página 61 nós temos o ponto 3, com o título A Formação dos Bairros. Os bairros podem ser muito antigos e ter iniciado sua formação antes mesmo da inauguração da cidade, dando origem a ela, ou podem ser mais recentes, formados com o crescimento da região em que se localizam. Então, o bairro ele pode ter surgido antes mesmo da cidade, ou ele surge após a formação da cidade. Aqui nós temos um bairro, observa essa imagem, e aqui no box está escrito, olha, bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, em 1896, com aproximadamente 200 residências construídas para os funcionários que trabalhavam para o governo de Minas Gerais na época. Então, esse bairro recebeu o nome de Funcionários porque aqui moravam os funcionários que trabalhavam para o governo de Minas Gerais. Aqui, nessa imagem, nós temos o bairro Funcionários atualmente. Muitas mudanças aconteceram no bairro com a passagem do tempo. Ele foi crescendo e sendo modificado. Poucas construções antigas permaneceram e entre outras foram transformadas completamente. Então, observem as diferenças que são grandes que aconteceram durante os anos. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, por exemplo, o bairro Funcionários, onde existe desde o início da história da cidade, quando foi planejado para abrigar os funcionários que trabalhavam para o governo na época de sua fundação.
Também, em Belo Horizonte, há outro bairro chamado Buritis, que surgiu quando a capital já era uma metrópole, cidade grande, ou seja, é um bairro recente na história da cidade. Olha aqui o bairro Buriti. A imagem retrata o bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte, um bairro recente construído quase 100 anos depois da formação do bairro Funcionários. No lugar das casas que antigamente eram numerosas, as construções do bairro, em sua maioria, são prédios residenciais e comerciais. Então, aqui nós temos muitos prédios. O bairro Buritis, a composição maior deles são de prédios, ok? E edifícios. Próxima página, página 62. A formação de um bairro ocorre gradualmente. O que é gradualmente? Devagar, de forma lenta. Aos poucos, ele vai sendo construído com a participação das pessoas que decidem viver nele. Em grande parte dos bairros, as primeiras construções são as moradias. Depois surge o comércio para atender às necessidades dos moradores. Com o passar do tempo, o bairro vai crescendo e podem surgir outros espaços. Novos moradores se mudam e novas residências são construídas. A infraestrutura do bairro precisa melhorar e espaços de lazer e cultura podem ser construídos para atender bem a população. Hospitais e postos de saúde, escolas e espaços culturais, transporte público, saneamento básico, coletas de lixo, asfaltamento de vias, segurança e iluminação pública são exemplos de serviços de equipamentos urbanos e comunitários que devem existir para que as pessoas vivam cada vez melhor. Então, aqui foram falando tudo aquilo que é importante ter em bairros e que são formados a partir, ao longo dos anos da formação do bairro, que são importantes. Aqui fala sobre os equipamentos, eu vou marcar aqui, você também vai marcar. Esses equipamentos urbanos e comunitários que devem existir para que as pessoas vivam cada vez melhor. Você pode marcar isso. O que é isso? São os bens de utilidade pública que se destinam à prestação de serviços importantes para o funcionamento de uma cidade, como rede de esgoto, energia elétrica e gás. Mega importante. E agora, os equipamentos comunitários. São organizações, instituições ou estruturas construídas com o objetivo de oferecer apoio aos membros de uma comunidade, prestando serviços em saúde, educação, cultura e etc. Ok? Então, pega aí o seu marca-texto e vamos marcar aqui algumas partes que são importantes nessa página, ok? Então, vamos lá. Em grande parte, você vai marcar aqui, olha, dos bairros, as primeiras construções são as moradias. Depois surge o comércio para atender a necessidade dos moradores. Com o passar do tempo, o bairro vai crescendo e pode surgir outros espaços, ok? Até aqui espaços, você vai marcar. Depois você vai pular essa linha e vai começar aqui, olha. A infraestrutura precisa melhorar. Os espaços de lazer e cultura podem ser construídos para atender bem a população. Você pode mudar a cor para ficar mais interessante. Se você não tiver outra cor de marcar texto, você pode sublinhar com lápis de cor. Hospitais e postos de saúde, escolas e espaços culturais, transporte público, saneamento básico, coleta de lixo, assaltamento de segurança e iluminação são exemplos de serviços. Até aqui. Você vai sublinhar com outra cor. Por quê? São serviços que devem ser prestados à comunidade. A comunidade precisa de hospitais, precisa de saúde, de transporte, de saneamento básico, coleta de lixo, asfaltamento, segurança e iluminação pública, para que
todos os moradores sejam bem servidos, possam ter segurança e cuidado com a sua saúde, ok? Aqui nós temos uma imagem, né, de um bairro. Aqui nós temos shopping, restaurante, lanchonete. O caminhão que está nos mostrando aqui um lixo reciclável, né? E que é super importante a existência das chamadas equipamentos urbanos e comunitários como hospitais, escolas, transportes públicos, saneamento básico, coleta de lixo, asfaltamento de vias, segurança e iluminação pública, garante uma infraestrutura do bairro e, consequentemente, melhora a qualidade de vida para as pessoas que lá vivem. Então, todo mundo tem uma melhor qualidade de vida quando tudo isso é oferecido nos nossos bairros, ok? Então, vamos lá, vira a sua página. E agora vamos para a página 63. Aprendendo mais. Nem sempre os bairros se desenvolvem de modo organizado. Infelizmente, em vários bairros, o fornecimento de serviços básicos e as obras para melhorias da infraestrutura não conseguem acompanhar a velocidade de seu crescimento. Isso pode provocar muitos problemas, como a falta de moradia adequada, das condições básicas de vida para todos. O bairro Mangueira, da cidade do Rio de Janeiro, é um exemplo do bairro que cresceu desordenadamente. Ou seja, algo desordenado é que não foi preparado, organizado para crescimento. Localizado na zona central da capital fluminense, a Mangueira é um aglomerado urbano fundado em 1852 em um terreno de morros ricos em árvores de manga. Suas ruas são becos e ladeiras e suas residências são em grande maioria pequenos barracões. Acontecimentos que envolvem falta de segurança que são comuns nos bairros. Aqui nessa parte, é interessante a gente ver um videozinho mostrando o que a falta de organização pode fazer. Nós vamos ver esse videozinho mostrando pra gente que quando a gente planeja e organiza, tudo sai de uma forma melhor, ok? Então, vamos lá.
Então, pessoal, todas as vezes que alguém quer fazer alguma coisa, se ele não planeja, fica tudo mais difícil. Nós acabamos de ver ali naquele vídeo que o porquinho queria muito pegar aquelas coisas que estavam em cima da geladeira. Porém, ele não se organizou, ele não parou, ele não pensou, ele não planejou uma forma fácil dele conseguir pegar aqueles biscoitos. Então, no final, ele se deu mal. Então, o que acontece? Os bairros, quando não são planejados, muitas das vezes podem se dar mal. Podem acontecer coisas que no final não serão agradáveis. Aqui está mostrando o bairro Mangueira, lá no Rio de Janeiro, e a gente pode observar aqui a imagem, observa esse bairro. São casas todas grudadas umas às outras, com certeza a infraestrutura é bem precária. Então, é algo que não foi planejado e cresceu desordenadamente. Aí, aqui nesse parágrafo, continua falando, em 1916, depois de um incêndio no Morro Santo Antônio, no centro da cidade, os desabrigados da população pobre, descendentes de escravizados, mudaram para o morro onde se formou o bairro Mangueira. Esses filhos e netos de escravos preservaram suas tradições culturais e religiosas e deram identidade ao lugar. Essa identidade faz com que as comunidades sejam conhecidas pela música, o samba. A escola de samba que se formou no bairro, que desfila no carnaval, chamada Estação Primeira da Mangueira, trouxe melhorias e certo prestígio à comunidade. Com o aparecimento de seus artistas no meio da comunicação, ele vem tendo apoio de empresas para oferecer cursos e opções de esportes e lazer à população local, além da promoção de melhorias na infraestrutura do bairro. Então, o que acontece? Esse bairro ele foi formado por filhos de escravos, né, que podiam viver de forma livre, como eles não tinham condições de comprar terreno, eles foram para esse morro e ali começaram a construir as suas casas de forma desordenada. E agora nós temos uma grande população habitando aqui, né, na Mangueira. Então, essa cidade ela é grande e hoje ela tem recebido um pouco de ajuda e recursos, né, por causa da escola de samba e de todo o projeto que tem sido feito nessa comunidade. Então, o ideal, terceirinho, sempre é planejar. Alguns bairros que não foram planejados acabam ficando inundados, muitas das vezes as ruas correm risco de aparecer buracos, de não ter uma largura correta para trânsito. Então, todo bairro bem planejado, os moradores, a sociedade só ganha bem com isso, ok? Bom, eu espero que todo mundo tenha acompanhado a leitura, feito aí a sua marcação e tenha atenção, porque as próximas atividades nós vamos precisar, talvez, retornarmos um pouco a esse texto, mas vocês já estão agora cientes de todo o processo daquilo que nós já estudamos, ok? Obrigada, muito bom ter vocês aqui conosco nesse momento. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.